Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 21, o seguinte: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos e o coração deles, insensato, se obscureceu. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo nos apresenta neste versículo uma das realidades mais profundas sobre a humanidade, que é exatamente o fracasso em reconhecer e glorificar a Deus. Este versículo faz parte de uma seção em que Paulo escreve as consequências do pecado e da incredulidade no coração humano. A partir deste texto, podemos refletir sobre o quanto é crucial reconhecer e viver em conformidade com a revelação de Deus e como a rejeição dessa verdade leva a um estado de escuridão espiritual e moral também. O versículo começa afirmando que as pessoas, tendo conhecido a Deus, a primeira ideia de que devemos destacar aqui é que Deus se revela a todos de diversas maneiras, seja pela natureza, pela consciência humana ou pela revelação direta das Escrituras. Deus não está oculto, Ele se revela e todos têm a oportunidade de conhecer a sua existência e o seu caráter. Contudo, o conhecimento de Deus não é simplesmente uma questão intelectual, mas um reconhecimento profundo de quem Ele é e de sua autoridade sobre a criação. No entanto, Paulo observa que, mesmo tendo acesso a esse conhecimento, muitas pessoas não o glorificaram como Deus. Isso significa que, embora reconheçam intelectualmente a existência de um Criador, não o honram nem o adoram como tal. A palavra glorificar aqui implica em um reconhecimento ativo de Deus, não apenas como uma ideia vaga, mas como o Senhor soberano, digno de nossa reverência e louvor. Essa falha em glorificar a Deus é, na realidade, a raiz de muitos problemas espirituais e existenciais. Quando falhamos em reconhecer a Deus em seu devido lugar, estamos automaticamente colocando outras coisas no centro de nossas vidas, sejam elas nossas próprias vontades, ideologias ou outros ídolos. Além de falharem em glorificar a Deus, Paulo destaca também que as pessoas não lhe deram graças. A gratidão é uma resposta natural à compreensão de que tudo que temos e somos vem de Deus. No entanto, muitas pessoas, ao reconhecerem os dons e as bênçãos de Deus, escolhem ignorar a sua fonte e falham em ser gratas. Isso revela a dureza do coração humano. Dureza esta que muitas vezes se recusa a ver Deus em suas obras diárias. Paulo prossegue dizendo que, ao rejeitarem a glorificação e a gratidão a Deus, as pessoas se tornam nulas em seus próprios pensamentos e seus corações se obscurecem. Isso nos mostra as consequências espirituais da rejeição de Deus, um processo de degradação mental e emocional. Sem a luz de Deus, os pensamentos se tornam vazios, sem sentido, e os corações se tornam insensíveis à verdade. Este versículo aponta para a crescente insensibilidade e confusão espiritual que acontece àqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. A mente humana, sem a referência divina, perde a sua capacidade de discernir a verdade de forma clara. E o coração, sem a orientação de Deus, tende a se obscurecer. Romanos 1:21 nos
nos desafia a refletir sobre o estado do nosso próprio coração e a nossa atitude em relação a Deus. Será que, apesar de termos acesso ao conhecimento de Deus, estamos verdadeiramente o glorificando e o agradecendo por sua bondade? A rejeição de Deus e a falta de gratidão geram consequências profundas em nossa vida espiritual. Portanto, ao reconhecer a Deus em sua soberania e graça, somos chamados a uma vida de louvor e gratidão. Que possamos, a cada dia, escolher glorificar a Deus em nossas ações e palavras e viver com um coração grato por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quando fazemos isso, não apenas cumprimos nossa vocação, mas experimentamos a verdadeira paz e clareza espiritual que somente Deus pode nos proporcionar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.